Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. E nós vamos estar dando continuidade à exposição que temos feito a cada domingo. Na realidade, iniciamos a semana passada. E vamos retomar o capítulo 1 novamente. Desta feita, iremos ler todo o capítulo. São 22 versículos. E nós iremos ler juntos e você vai acompanhar comigo. Porventura, se você não tem a palavra de Deus em suas mãos, você pode acompanhar aqui no Data Show, ou se a sua versão é diferente da minha e se facilitar, você pode ler também aqui no Data Show, ok? Vamos ler a palavra de Deus com referência e amor no coração e em seguida estaremos orando mais uma vez ao Senhor. Naquela época dos juízes, ou na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar bem alto e lhes disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: volte, filhas minhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança em mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor. Se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando,
todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Rute, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Permaneça com o texto bíblico aberto e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, por tuas misericórdias, pelo teu amor, pela tua justiça que é insondável. Ó Deus, pela tua misericórdia que se renova manhã após manhã. Obrigado por essa noite de celebração ao teu nome. Obrigado por cada irmão, por cada irmã. Obrigado, ó Deus, por nossa família que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor. Fala-nos conosco, fala conosco nessa noite. Fala-nos ao coração de maneira clara, profunda. Que nessa noite possamos ouvir a tua voz e que não haja dúvidas que é o Senhor que está falando conosco. Ilumina as nossas mentes, aquece os nossos corações para discernirmos a tua palavra, ó Deus, compreendermos a tua vontade e praticarmos, em nome de Jesus, porque cremos que é de tua vontade que ouçamos a tua palavra nessa noite. Quanto a mim, Deus, usa-me como instrumento em tuas mãos, falhos, ó Deus, porém, que o Senhor possa ter misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Amada igreja, falei a semana passada na pregação introdutória acerca do livro de Ruth, que o contexto do livro são os dias dos juízes. O dia em que julgavam os juízes. É o dia, irmãos, são os dias de trevas, são os dias de desolação espiritual. Motivo do qual um estudioso disse que aquela geração era a geração da degeneração. Eles estavam pecando deliberadamente contra Deus. De maneira que é fato que aqueles foram os piores dias. Os piores dias da nação de Israel. O pecado campeava solto em todas as esferas da sociedade. Tanto o povo quanto seus líderes pecavam contra Deus, restando talvez um remanescente fiel. O livro de Ruth inicia com uma família de Belém de Judá indo para Moabe em busca de mantimento, em busca de provisão, fugindo da morte. Provavelmente, irmãos, por uma ação disciplinar de Deus, a fome alcança Belém de Judá. É irônico isso, porque a própria palavra Belém significa casa do pão, mas nessa ocasião, no período dos juízes, estava faltando pão na casa do pão. As prateleiras estavam vazias e os fornos, outrora aquecidos, produzindo mantimento, agora estavam frios. De maneira que para fugir da fome que assolava Belém de Judá, um homem chamado Elimeleque foge para Moabe com a sua família, sua esposa Noemi e os seus 2 filhos chamados de Malom e Quilion. Elimeleque deveria fugir ou não? Deveria Elimeleque sair em busca de alimento em outro lugar ou ele deveria permanecer ali em Belém de Judá? Essa pergunta, irmãos, deve ser feita aqui de maneira inicial. Será que esse era o movimento correto? Elimeleque deveria mesmo sair de Belém e ir com sua família em busca de alimento em uma terra estranha em que se adorava a um Deus pagão? O versículo 1 indica que aquela família pretendia retornar no devido tempo. É interessante porque quando o verso 1 diz assim, na parte B,
foi viver por algum tempo nas terras de Moabe, indica que eles não pretendiam permanecer lá para todo sempre. Eles estavam fugindo da fome, em busca de mantimento, com planos de retornar ao lugar de origem. E aqui surgem outras perguntas. Será que existe provisão fora do lugar onde Deus disse que derramaria a sua bênção? Será que Deus havia deixado Belém de Judá e o povo para todo sempre? Resposta para essas perguntas é claro que não. Deus não havia deixado o seu povo. Aquele era o povo e aquele era o lugar que Deus disse que abençoaria e derramaria as suas bênçãos. Segundo Warren Wiersbe, um comentarista das Escrituras, ele diz que o movimento de Elimeleque revela incredulidade e contraria o seu próprio nome. Segundo esse estudioso, Elimeleque deveria permanecer, crendo que no devido tempo Deus abençoaria novamente o povo e o lugar. Quando Elimeleque sai, ele dá uma atitude de incredulidade. E essa atitude, esse movimento contraria também o seu próprio nome, ou o significado do seu próprio nome. O nome Elimeleque significa Deus é rei. Mas agora, irmãos, ele está com sua família indo buscar comida em Moabe, uma terra pagã que se adorava a um Deus chamado Camós. No momento do desespero, da angústia, da necessidade extrema, Elimeleque resolve buscar comida em um outro lugar, quando ele deveria permanecer onde ele estava, crendo que de fato Deus é rei, que governa com justiça, e no tempo certo ele visitaria o seu povo novamente com mantimento. Amados irmãos, eu entendo que o melhor lugar para se viver, o melhor lugar para se estar, é o centro da vontade de Deus, de maneira que não importa as dificuldades. A grande questão é que Deus está sempre presente em nossas vidas. Se Deus está presente, ali é o lugar onde devemos ficar. Não são as circunstâncias que devem movimentar-nos. Não são as circunstâncias que devem determinar as nossas decisões. Mas se Deus está ou se Deus não está. Chegando em Moabe, encontraram comida e casamentos. Mas conheceram também a morte. Nos parece, irmãos, que a morte, de alguma medida, perseguia aquela família. Eles fugiram de Belém de Judá para não morrer de fome. Mas quando chegaram em Moabe, que havia comida e mantimento, a morte os alcançou. Primeiro, nós temos a morte do patriarca da família Elimeleque. Após alguns anos, morrem também os 2 filhos, Malom e Quilion, deixando assim 3 viúvas desamparadas. Aprendamos uma coisa, queridos. As decisões de outras pessoas podem nos afetar negativamente. Nós, como Noemi, vivemos com as escolhas das outras pessoas também. As escolhas dos nossos pais, dos nossos irmãos, do nosso cônjuge, dos amigos, dos patrões, dos políticos, enfim, tudo que as outras pessoas fazem nos afetam diretamente. As escolhas erradas das pessoas nos alcançam. Quando um membro da família toma uma decisão equivocada, toda a família sofre. Quando um líder toma uma decisão equivocada, todos os seus liderados sofrem. Quando o marido toma uma decisão equivocada, a sua esposa, os seus filhos sofrem. O movimento errado nos faz sofrer. Portanto, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Agora, irmãos, o quadro é extremamente desolador. Orfa e Ruth eram mulheres jovens. Podiam voltar para a casa de seus pais, contrair outros casamentos e ter filhos, mas a velha Noemi não tinha a mesma possibilidade. Noemi está sem filhos e sem marido.
está desamparada, e detalhe, o texto vai nos revelar que além do desamparo que ela vive, o seu coração é um coração extremamente amargurado. De maneira que Deus vai se revelar nesse texto do capítulo 1, como sendo o Deus que visita o coração desamparado e amargurado com misericórdia e graça. Se você se sente desamparado ou desamparada, e isso tem gerado amargura em seu coração, por conta dos reveses da vida, por conta das dificuldades que a vida impôs sobre você, há um Deus que manifesta graça, há um Deus que manifesta misericórdia. Eu quero justificar isso em primeiro lugar, chamando a sua atenção para o texto. Nós temos Noemi, uma mulher desamparada e amargurada de coração. Isso mesmo, irmãos. Desamparo e amargura é o que descreve essa difícil fase da vida de Noemi. O verso 3 revela que a morte de seu marido, a morte de seu marido, afirmando que Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Mas em seguida, o texto nos revela no verso 5 que ela ficou sozinha mais uma vez, após ter morrido seus 2 filhos, só que desta feita, ela não tinha mais ninguém. No verso 3, ela fica sozinha, mas tem os 2 filhos. No verso 5, nós temos um acréscimo de uma nota triste, aquela canção de lamento. O texto diz novamente que ela ficou sozinha, mas desta vez não tem mais ninguém. A ideia mais próxima para a expressão ficou, do verso 3 e do verso 5, é permaneceu viva. A ideia aqui, irmãos, é que ela estava viva, mas estava sozinha. Contudo, nos parece que Noemi perdeu muito mais do que pessoas que amava. É interessante, porque a vida dela, de fato, é uma vida de perdas. Ela perde o marido, ela perde o filho, os 2 filhos. Ela permanece viva, mas está sozinha. Mas por fim parece que Noemi também perdeu a sua identidade. Até o verso 4, aquela mulher, ela era chamada pelo nome Noemi. Mas agora, estando sem marido e filhos, ela é chamada simplesmente de mulher desamparada, como é corretamente traduzida pela versão Almeida Corrigida. A nossa versão que lemos nessa noite, a NVI, traz novamente que Noemi ficou desamparada. Contudo, o texto não diz que Noemi ficou desamparada, diz que aquela mulher ficou desamparada. O nome dela não é mais citado no fim do texto. Temos agora uma mulher sem marido, sem filhos e, por fim, sem nome, totalmente desamparada. Eu quero chamar a sua atenção ao fato de que na cultura de Noemi, na cultura em que ela estava inserida, a dignidade de uma mulher estava relacionada ao casamento e à maternidade. A dignidade da mulher estava associada a estar casada e a ter filhos. Mas agora ela é uma viúva desamparada. A pergunta aqui é: a quem Noemi pode recorrer agora? Não tem quem a sustente. Não está em sua terra natal. Não tem mais a casa de seus pais para retornar. Não havia nenhum plano de previdência para socorrer as viúvas desamparadas naqueles dias. Nos parece que o autor quer que nos lembremos das mulheres inférteis do passado. Sara, Rebeca, Raquel, Ana e tantas outras que não podiam ter filhos e viveram infelizes até Deus abrir-lhes a maternidade. Mas, irmãos, será que Deus vai dar marido e filhos a Noemi? Se vai, como? Será que vai se repetir novamente o milagre que aconteceu com Sara, que deu filhos na sua velhice? Como isso pode acontecer? Nós vamos ter que ter calma aqui. Ainda é cedo demais para respondermos. Temos que esperar o desenrolar da história,
que vai até o fim do capítulo 4. Mas aqui cabe uma porção de perguntas, e que diz a nosso respeito agora. A primeira pergunta é: em quem você confia nos momentos de perdas? A quem você recorre nos dias da desolação? Quem é a fonte de seus recursos? Ou o que o sofrimento tem gerado no seu coração? Amados irmãos, a resposta é que nós temos que confiar, recorrer e buscar em Deus o livramento, pois Ele de fato é a fonte de todos os nossos recursos. Entendo sim, e creio que você não há de se objetar à minha afirmação. Eu entendo que o sofrimento, ele pode ser pedagógico, pode nos aproximar mais de Deus, mas também pode nos abater e azedar o nosso coração. Há pessoas que sofrem e aprendem com o sofrimento, aprendem a se aproximar de Deus, a compreender, a conhecer Deus e o seu caráter. Mas há pessoas que não têm essa capacidade, talvez fuja das suas possibilidades ou das suas capacidades, e o sofrimento azeda o seu coração. O sofrimento pode nos fazer pessoas infelizes e amargas, sem prazer nenhum de viver. O sofrimento, irmãos, pode ser o melhor dos professores, mas também pode se revelar o pior dos algozes. Sofrer não é fácil. E é exatamente isso que acontece com Noemi. Ela passa a viver uma vida de amargura. O seu coração azeda. Ela é uma mulher infeliz. Mas nós vamos voltar para o texto agora. Noemi, ela toma conhecimento que o Senhor veio em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Isso está lá no verso 6 do capítulo 1. E quando ela toma conhecimento dessa ação de Deus, provavelmente o momento em que o povo de Judá se arrepende, Deus então exerce misericórdia, ministrando novamente suas bênçãos. Fazia parte da aliança. Desobediência, juízo. Obediência, bênçãos. E as bênçãos de Deus estavam muito relacionadas à prosperidade material mesmo. Portanto, nesse momento, Deus visita novamente seu povo, trazendo alimento. Quando Noemi toma conhecimento disso, lá em Moabe, ela resolve fazer o êxodo de volta, retornar. Resolve voltar para Belém de Judá. Há novamente pão na casa do pão. As prateleiras estão cheias. Os fornos foram novamente aquecidos. Deus visitou o seu povo com prosperidade. Retornando para Belém de Judá, as suas duas noras, Orfa e Ruth, insistem em ir com elas. Noemi, porém, não aceita e insiste para que elas voltem para casa. É interessante porque o tom da perspectiva feminina desse livro é tão forte que o autor não diz volte para a casa do seu pai. O texto diz volte para a casa da sua mãe. Entende alguns estudiosos que seria, por exemplo, a casa da mãe, a casa onde moravam as mulheres, uma espécie de harém apenas onde apenas as mulheres habitavam e era governada pela mãe, por exemplo. Volte para a casa da sua mãe e dos seus deuses. É o que Noemi diz. E Noemi não quer que elas a acompanhem. A razão é a seguinte. Noemi vai apresentar alguns argumentos do porquê aquelas duas mulheres não devem lhe acompanhar. Primeiro argumento, diz Noemi: não posso ter mais filhos para que possam ser seus maridos. Eu não tenho mais filhos. Tinha 2. Morreram. Não tenho mais ninguém. Segundo argumento, estou velha demais para ter marido, e mesmo que tivesse e engravidasse, vocês não poderiam ficar esperando esse filho crescer para casar. Em resumo, irmãos, Noemi está dizendo para aquelas duas mulheres:
Eu não tenho nada que possa lhes oferecer segurança. O que é que vocês querem me acompanhando? Eu sou uma pobre viúva, desamparada, amargurada, sem eira e nem beira. Pobre, 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 de Mavé, 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 desci. O que é que você quer me acompanhando? A minha riqueza foi embora, era o meu marido e os meus filhos. Eu não tenho nada para lhes oferecer. Eu estou voltando para Belém de Judá e não há nada que garanta a segurança de vocês lá. Vocês são mulheres moabitas, de um povo pagão. Eu não sei como vai ser, eu não sei como fazer para lhes proteger. Eu vou retornar, mas não sei nem como será a minha vida. Diga lá de vocês. Noemi, irmãos, conclui dizendo que aquela experiência que ela está vivendo é por demais amarga. Isso está lá no verso 13. Seu coração está amargurado, ela quer ficar só. Contudo, Ruth, uma de suas noras, insiste e retorna com Noemi. Orfa volta para sua casa, se despede com um beijo, volta após um pranto, após um choro, mas Ruth insiste e prossegue, viaje adiante com a sua sogra. Quando elas chegaram ao povoado, foram recebidas com alvoroço. As mulheres daquele lugar recordaram daquela mulher que havia partido com a família, mas estava voltando só com a sua nora, e perguntaram: será que é Noemi? Noemi diz: por que vocês me chamam de Noemi? Me chame Mara, porque com a amargura me tem tratado o Todo-Poderoso. O que é que ela quer dizer com isso? Quando as mulheres dizem, não é Noemi, será que é Noemi? Noemi significa agradável. Noemi significa linda. E daí, irmãos, ela diz, não me chame de Noemi, não tem nada agradável na minha vida, não tem nada de lindo, não tem nada de belo em mim, me chame Mara. Mara significa amarga, amargura. Amados irmãos, o que o sofrimento tem gerado em seu coração? Como é que você tem enxergado as dificuldades da vida, o seu sofrimento? O que é que você tem feito nesse momento? O que é que isso tem gerado no seu coração? Depois de tanta luta na vida, com quem você se identifica? Você se identifica mais com Noemi ou com Mara? O que é que o sofrimento tem gerado em seu coração? Você continua sendo aquela pessoa doce, linda, agradável? Ou você hoje é Mara? A raiz da amargura tomou conta do seu coração. Você azedou. Já não consegue observar a beleza da vida, a graça de Deus que se revela em sua volta. Você já não compreende mais que Deus tem um plano na sua vida, afinal de contas, é sofrimento após sofrimento, e mesmo que venha momentos bons e agradáveis, você ignora, porque o seu coração está amargurado, assim como o de Noemi estava amargurado. A pessoa mais amargurada da vida, a pessoa mais amargurada do mundo, não quer dizer que Deus não tenha revelado beleza e dado razões para que ela possa sorrir. Noemi, irmãos, está profundamente amargurada, e aqui tem um detalhe gravíssimo. Ela está profundamente amargurada e atribui a sua amargura a Deus. E aqui nós temos o segundo ponto. Temos Noemi, uma mulher com teologia distorcida. É isso mesmo. Porque Noemi compreendia que Deus continuava sendo soberano. Ela entendia que Deus de fato governava a sua vida e todos os eventos que a envolviam. Ela só não aceitava o fato de Deus ser plenamente bom. Ela acreditava que Deus era soberano, mas não acreditava que Deus era bom.
Ela compreendia que Deus continuava soberano sobre todos os eventos de sua vida, inclusive sobre a fome e as mortes, mas não cria em sua bondade. Noemi pensava da seguinte maneira: Deus é soberano, mas não é bom. Apesar de Noemi ter desejado que o Senhor abençoasse suas noras, lá no verso 8 e 9, dando-lhe novos casamentos, isso significa apenas que ela estava se despedindo e revelando sua incapacidade de ajudá-las. Olha, que Deus lhes abençoe. Mas necessariamente ela não cria que Deus era plenamente bom. Mas vamos observar aqui alguns detalhes no texto ainda. Primeiro, Noemi entendia que sua situação era contrária ao que Deus havia lhe prometido. Ela entendia que Deus havia prometido prosperidade, que Deus havia prometido bênção. Ela entendia que Deus era plenamente bom. Mas agora ela entende que Deus está fazendo exatamente o contrário. E ela aconselha que Orfa e Ruth fiquem longe dela, porque a mão de Deus voltou-se contra ela. Observe o verso 13 mais uma vez. Verso 13. Diz assim. Parte B. De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é amargo, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Voltem para casa, Deus está contra mim. Noemi entendia que por alguma razão Deus estava contra ela, e a única maneira de suas noras parar de sofrer era ficando distante dela. A desgraça se instalou sobre a minha vida. Deus não é mais o meu amigo, Deus é o meu inimigo. Fique longe de mim, porque se você ficar perto de mim, vocês também estão perdidas. Para Noemi, era melhor que aquelas mulheres ficassem longe do que perto. Mas aqui há um segundo detalhe. Aqui há um segundo detalhe que deve ser observado. No verso 15... Noemi insiste que Ruth volte com Orfa para o seu povo e para seu Deus. O Deus moabita era Camós. E daí nos parece que Noemi havia absolvido a ideia pagã de deuses territoriais. Eles criam dessa forma. Eles acreditavam que cada pedaço de terra havia um Deus que dominava sobre aquele lugar. Era uma perspectiva pagã, cananeia, e o povo de Israel absorveu muito dessa ideia pagã cananeia. Para Noemi, aquelas mulheres moabitas teriam melhor assistência estando aos cuidados de Camós e não de Javé. Perceba que confusão doutrinária, teológica está na mente daquela mulher. Ela entende que Deus não é bom, e ainda tem a falsa ideia de que é melhor aquelas mulheres voltar para a sua terra, para os seus deuses, do que conhecer Israel, o Deus de Israel. Amados irmãos, observe que às vezes nós estamos mas tão injustamente decepcionados com Deus, que perdemos a capacidade de recomendá-lo a outro. Há pessoas que se decepcionam com Deus, que acham que Deus deve ser tratado como o gênio da lâmpada, aquele Deus que realiza todos os meus desejos. E quando isso não acontece, eu me decepciono com Deus. Aquelas pessoas que não têm a capacidade de passar pelos momentos difíceis da vida, sem achar que Deus está contra ela. E as pessoas estão tão decepcionadas que não têm a capacidade de recomendar Deus para uma outra pessoa. Mas Deus é o Deus de toda a terra. Ele não age apenas em um lugar ou em uma etnia exclusiva. Diz o texto de Apocalipse que naquele grande dia que haverá na glória, haverá pessoas de todas as línguas, de todos os povos e todas as nações. Deus é o Deus dos moabitas também. E não apenas o Deus dos israelitas. Noemi estava, irmãos, teologicamente equivocada. Sabe o que acontece aqui também?
é que Noemi define o caráter de Deus a partir da sua amargura. Ela define o caráter de Deus colocando as lentes da amargura. Ela continua crendo que Deus é todo-poderoso, ela só não aceita que Ele é plenamente bom. Noemi crê que o Todo-Poderoso é seu inimigo declarado, é o que ela diz lá no verso 21. Parte B, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Deus está contra mim. Amados irmãos, o texto não diz em lugar nenhum que Deus estava zangado com Noemi. É Noemi quem está equivocada ao medir a bondade de Deus pelo seu nível de felicidade. Se eu estou infeliz é porque Deus é ruim. Ao passo que, quando eu estiver desfrutando de felicidade plena, de alegria, de satisfação nas coisas dessa vida, é porque Deus é bom. Interessante essa coisa, porque não está muito distante de nós. Alguns grupos que se dizem cristãos evangélicos, quando não são, afirmam que a prova do grande amor de Deus para conosco é quando Deus promove bem-estar material e felicidade nessa vida, quando não é verdade. Se crermos, irmãos, dessa forma, logo Deus não amava o seu próprio filho. Porque foi o Pai que levou Jesus à cruz do Calvário. Jesus sofreu como sendo uma ação do amor de Deus. A ausência de sofrimento não quer dizer que Deus está contra, a ausência de felicidade ou a presença do sofrimento não quer dizer que Deus está contra você. Você não pode definir Deus pelo seu nível de felicidade, porque haverão dias que nós acordaremos mal. Vai haver aquele dia que vai dar tudo errado. Vai haver aquele dia, irmãos, que a tristeza vai bater a nossa porta sem mandar aviso prévio, e isso não quer dizer que Deus não lhe ama. Não quer dizer que Deus não está com você. Você não pode definir Deus a partir do seu nível de felicidade. Mas nós fazemos isso muitas vezes. Julgamos o amor de Deus pelo número de nossos desejos que foram satisfeitos. Esse ano eu pedi 10 coisas a Deus, mas apenas uma foi realizada. Quer dizer que Deus não está comigo. Amados irmãos, quando nossos desejos não se concretizam, nossas palavras elas se tornam reveladoras. São palavras raivosas e acusadoras contra Deus. Um crente que não está satisfeito com a vida que Deus lhe deu, significa que ele está declarando e acusando Deus de não ter feito o melhor por ele. De maneira que o que nós desejamos não é a vontade de Deus, mas que Deus realize todas as nossas vontades. Deus não age assim. Ele não é servo dos seus servos. Ele é Senhor. E sabe o que nós precisamos. Contempla as nossas necessidades. Quando isso acontece, irmãos, revela os ídolos de nosso coração. Nós nos entronizamos e fazemos de Deus o servo de nossas motivações pessoais. Você tem planos, certamente, para a sua vida. Você já perguntou se o seu plano para a sua vida é o plano de Deus para a sua vida? Eu quero lhe chamar a atenção ao último ponto da nossa mensagem nessa noite. Nós temos agora o Deus que age com graça e misericórdia sobre o coração amargurado. Porque, irmãos, apesar de toda a amargura do coração de Noemi, Deus resolve manifestar a sua graça sobre ela. Deus é o Deus que abençoa os que não são merecedores. E isso é graça. Você não merece, eu não mereço, mas recebo.
Deus não abençoa quem merece. Na realidade, todos os seres humanos, na sua condição de pecado, estão posicionados na cadeira dos imerecidos, dos imerecedores. Todos nós somos imerecedores. E é por isso que Deus dá de graça. Graça se revela assim: quem não merece, recebe. Noemi não merece, mas vai receber a manifestação da graça de Deus. A primeira manifestação da graça de Deus está no verso 6. Já lemos, é quando Deus visita com comida Belém de Judá. Há novamente pão na casa do pão. Temos pão na casa do pão, mais uma vez, mantimento. Ela pode voltar para a sua terra natal. É uma manifestação de graça, irmãos. Provavelmente o povo havia se arrependido e Deus os visita novamente com provisões, conforme prometido na sua lei. Ela não tinha percebido ainda, mas apesar dela estar atolada na sua amargura, Deus está com a sua mão invisível providencialmente agindo em favor dela e do seu povo. É assim que acontece conosco. Nós achamos que nada está acontecendo, mas Deus não dorme, Deus não descansa, Ele está sempre agindo providencialmente. Com essa visitação divina para abençoar, fica claro que Deus não havia abandonado o seu povo. E a escassez de alimento e sofrimento estava para acabar. De maneira que Deus sempre se revela, irmãos, trazendo provisão e livramento. Quando Noemi foi para Moabe, havia fome em Belém. Mas agora nós temos a informação que em sua volta ela encontra fartura na terra. Está lá no verso 21, porque o texto diz que ela voltou exatamente no período da colheita, da cega, da seara. Ela saiu na escassez, mas Deus está trazendo ela na fartura, na abundância. Isso, irmãos, é uma manifestação da graça de Deus. Deus está abençoando a terra com prosperidade e preparando o cenário para uma mudança na história daquela família. Noemi não percebe, mas Deus está trabalhando em seu favor, Deus está trabalhando para a sua glória, Deus está botando em prática um plano, inclusive para salvá-la, inclusive para salvar. A segunda manifestação da graça divina está nas declarações de Ruth. Isso aqui é extraordinário. Deus agora usa uma mulher moabita, uma mulher pagã, para acalentar o coração daquela velha mulher. Deus provê para Noemi. Deus provê para Noemi o que até então ela não tinha desfrutado ainda. Deus provê para Noemi, aquela mulher que até então sentia-se desamparada, uma companhia para todos os dias de sua vida. E daí você já imagina que não há nada melhor do que aquele que se sente só ter uma companhia. Os versos 16 e 17 não são, irmãos, declarações de um homem para uma mulher. Esses versos aqui, apesar de serem muito utilizados em um contexto de casamento, não tem necessariamente a ver com casamento. São palavras, são declarações de fidelidade de uma nora para a sua sogra, por incrível que pareça. E há quem diga que a sogra não pode ser amada, isso é injusto. Há quem diga que nora não é amável, também é injusto. É a declaração da nora para com a sua sogra. Ruth faz algumas promessas à velha Noemi. Primeiro, ela promete que acompanhará Noemi por onde ela for, até que a morte as separe. Eu vou voltar com você, estarei contigo, não te deixarei, a não ser que a morte nos separe. Segundo, Ruth resolve participar do povo da aliança quando ela diz: o teu povo será o meu povo. Ela diz: eu pertencerei a partir de agora ao mesmo povo que você. Eu quero desfrutar das mesmas exigências e também desfrutar dos privilégios.
E o mais extraordinário, Ruth converte-se ao Deus de Israel. Quando ela diz, o teu Deus será o meu Deus, ela está se curvando ao Deus de Israel. Irmãos, ela não está apenas fazendo declarações vãs, lançando palavras ao vento. Ela está dizendo, eu abandono a casa dos meus pais, eu abandono a minha cultura, eu abandono a casa do meu pai para estar na sua casa, abandono a minha cultura para absorver a sua cultura, abandono os meus deuses, a minha doutrina, para abraçar o seu Deus, a sua doutrina, conforme revelada. Ela se curva ao Deus de Israel, irmãos, isso é a manifestação da graça de Deus. Aquela mulher não tinha filhos, aquela mulher não tinha marido, mas tem agora uma outra mulher piedosa, temente a Deus, disposta a cuidar dela por todos os dias da sua vida. Será que ainda há dúvidas que Deus está cuidando daquela mulher, irmãos? Deus traz comida. Converte uma moabita para abençoar uma família devastada pela morte, porque Ele tem um plano definido. Ele quer salvar um povo para si. Ele quer trazer o Messias à existência, e Ruth ocupa um papel importante nesse plano. Ruth faz parte da árvore genealógica, é uma ancestral de Jesus Cristo. Deus está governando, irmãos, a história de maneira que há um fim determinado por Ele, irmãos. Deus é gracioso todo o tempo. Portanto, ao invés de achar que Ele é seu inimigo, observe o que Ele tem feito em sua volta. Deus se manifesta nas coisas simples da vida. O sol que nasce, a chuva que cai, o abraço de um amigo, são demonstrações claras do amor de Deus para conosco. Ele nunca nos desampara, não importa o sofrimento. Às vezes, irmãos, nós esperamos, é fato. Nós esperamos que Deus sempre haja com uma ação miraculosa, que caia um raio do céu, escreva no chão e diga tudo aquilo que eu quero. Mas Deus age diariamente em nossas vidas em coisas simples. Nem sempre algo de extraordinário acontece no sentido de que o mar vermelho vai se abrir. Enquanto estamos na dinâmica da vida, Ele está com sua mão invisível conduzindo a nossa história. Ele é o autor da sua vida. E nesse grande teatro de Deus, Ele é o autor que escreve a história de cada personagem. E a sua história está escrita pela mão invisível de Deus. Irmãos, nós não cremos no acaso. Nós cremos no decreto de Deus. Nós cremos que Deus predestinou todas as coisas. Nós cremos que a minha vida caminhará para o exato lugar que Deus determinou desde a eternidade. Eu quero chamar a sua atenção para concluirmos a mensagem nessa noite, com mais algumas aplicações. Entenda que Deus é plenamente bom em todo o tempo. E isso ficou claro na cruz do Calvário. Era plano de Deus que aquela mulher sofresse, e lá na frente virá o Filho, que lá na frente virá o Messias. E o Messias foi à cruz, e fica claro que Deus é plenamente bom, e a bondade de Deus é revelada na cruz do Calvário, inclusive a cruz, para salvar Noemi, Ruth e todos os seus antecedentes. Segundo lugar aqui, para encerrarmos, é que Deus é livre em suas ações. Ele pode nos visitar tanto para abençoar, quanto para nos levar para o deserto. Deus é livre. Nas palavras de C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, tem uma expressão interessante quando ele diz: Ele é selvagem. Não no sentido de que Deus é um animal, mas no sentido de que Deus é livre. Nada bota cabrechos em Deus. Ele é livre em suas ações, Ele é soberano, Ele não pede permissão a ninguém.
Ele age como lhe apraz, e todas as ações de Deus, por mais incompreensíveis que sejam por nós seres humanos, é uma ação da sua graça, tem um plano definido e é perfeitamente bom. Observe o que aconteceu com o seu povo no deserto. Saindo do Egito, Canaã estava logo ali. Era só andar em linha reta, mas Deus sustentou o seu povo durante 40 anos para disciplinar o seu povo no deserto. Foi Deus quem levou o povo no deserto. Foi Deus quem trabalhou no coração do povo no deserto. Era Deus quem queria disciplinar o seu povo no deserto, se revelar no deserto. Foi Deus quem levou Daniel à cova dos leões, os seus amigos à fornalha ardente. Foi Deus, irmãos, quem levou Jesus Cristo ao deserto. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Se Deus quiser, Ele nos põe no deserto, mas é no deserto que Ele se revela. É no deserto, irmãos, que desfrutamos do maná. É no deserto que desfrutamos do amor de Deus acalentando a nossa alma. É no deserto, irmãos, que conhecemos o caráter soberano de Deus manifestando a sua graça. Olha, irmãos, eu entendo que há momentos que Deus tem que colocar o crente no leito para que ele possa olhar para cima. Ele é livre. Ele faz o que ele quer. E seja uma ação de disciplina, ou uma manifestação, ou uma ação de prosperidade, seja lá o que for, é uma ação da graça de Deus. Terceiro, eu quero que você saiba que Deus tem propósitos definidos, de glorificar a si mesmo e edificar a sua igreja. Deus, irmãos, Ele usa de meios para alcançar o seu próprio fim. Deus, Ele usa de meios para alcançar o seu próprio fim. Observe, José foi vendido como escravo, sofreu uma tentativa de assassinato, tiraram ele do poço, foi como escravo para o Egito, ficou na casa de Potifar, traído por uma mulher que não valia nada, foi para a cadeia. E no final, José poderia ser o homem mais amargurado da vida. E daí ele diz a seus irmãos: vocês tramaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Porque se José não tivesse sofrido aquilo tudo, a fome teria devastado, a família da aliança teria morrido, mas Deus submeteu José a tudo aquilo providencialmente, para que lá na frente José pudesse dizer: pode vir à minha casa, porque aqui tem comida, vocês não vão morrer não. A família da aliança está protegida, irmãos. Deus tem um plano definido. Deus tem um plano definido. E o plano de Deus é glorificar a si mesmo, é edificar a sua igreja. Por fim, uma pergunta para você levar para casa. Você vê as situações de sua vida como parte do plano de Deus? Vou repetir. Você vê as situações da sua vida como parte do plano de Deus? Ou você acha que está lançada ao acaso? Ou você acha que nós somos escombros de um naufrágio no universo? Fazemos parte, sim, de um plano determinado por Deus.